Olá, tudo bem? Obrigado por você estar aqui comigo em mais um vídeo. E o vídeo hoje vai ser bastante interessante, mas acima de tudo eu vou te mostrar um pouquinho do que eu passo com esse trabalho que eu faço, os ataques que eu sofro. Eu peguei aqui um WhatsApp que resume um pouquinho da agressão que às vezes eu sofro. Agora, não estou me fazendo de vítima, não é para isso que estou fazendo esse vídeo. Como do CACP, o nosso posicionamento é muito claro. Quando nós pesquisamos, vamos lá, fazemos a nossa obrigação técnica, de acordo com a Bíblia, de acordo com as regras, e determinamos um movimento como sectário, acabou, está feita a pesquisa. Fatos são fatos. A não ser que este movimento venha a público e mude algum comportamento. Aí se faz nova pesquisa, vê se houve realmente mudança e alteração, aí pode ser que a gente mude. E nós torcemos para que os movimentos sectários, vamos dizer assim, reconheçam seus erros, admitam as suas heresias e as abandonem. Como a gente na igreja, enquanto pastor, prega para que as pessoas abandonem o pecado e venham para Cristo. Obviamente, esse é o proceder de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Então, para nós, do CACP, a Igreja Adventista é uma seita e ponto. E vai ser difícil eles saírem desse patamar. Oramos e torcemos para que realmente eles possam evoluir e chegar a um ponto de ser apenas mais uma igreja cristã. Isso seria maravilhoso. Agora, enquanto isso, a verdade da nossa parte será dita, independente de ameaças, do ódio que alguém possa despejar sobre a gente, não fará diferença com a nossa obrigação de estar aqui publicamente alertando as pessoas das heresias e discutindo ideias. Tá? Então, eu recebi aqui um WhatsApp de um adventista e eu vou pôr na tela para você. A pessoa começa dizendo assim, mas não pense que é só isso, tem muito mais. E ela começa dizendo assim, quando eu digo mais, tá, gente? São vários aqui que eu tenho guardado, arquivado, tá? Mas essa pessoa aqui, eu escolhi esse zap porque sintetiza bem tudo que a gente passa. Martinez, tá aí na tela. Você é um invejoso e cheio de maldade. Julga que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja uma seita, mas não é. Você fala isso por inveja, isso mesmo. Você é invejoso, burro, cheio de ódio e, como diz o Leandro, deve ser o Quadros, um doente e analfabeto funcional. Sua casa vai cair, seu maldito imbecil. Então tá aí um pouquinho dessa destilação envenenada desse indivíduo. Tem outros aqui que falam coisas até pior, mas esse aqui sintetiza bem esse ódio que eles têm. E aí eu peguei aqui um estudo do meu amigo Luciano Sena, que escreveu o livro A Conspiração Adventista, um livro muito interessante. Quem quiser o WhatsApp dele para pedir, eu passo. E ele fez aqui razões porque não creio na salvação de um adventista. E é disso que nós vamos tratar neste vídeo, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, pessoal, estamos numa semana que vai marcar a nossa vida. Você que gosta de apologética, começa agora dia 8 de outubro, o 16º Congresso Apologético Pastor Nathanael Rinaldi. Aqui no canal, tudo gratuito para você, não perca. Os interessados no diploma vai ter como clicar num link e gerar o seu certificado, tá bom? Tem um pequeno custo, mas aí se você tem esse interesse, você vai lá e adquire o seu certificado. Lembrando também que sábado às 9 da manhã, ok? É dia 9, às 9 da manhã, uma aula comigo sobre a identidade sectária. Tudo sobre seitas no aspecto de identidade. Como é que você discerne o que é uma igreja, o que é uma seita, quais são os costumes. Então não perca, sábado,
Eu aguardo você. Tá aqui o link, faça a inscrição e venha participar comigo, tá bom? Muito bem, eu tô aqui com um estudo do meu amigo Luciano Sena. Ele separou aqui 9 razões porque não cremos na salvação de um adventista do sétimo dia. Ele é o autor deste livro, A Conspiração Adventista. Muito interessante. Liga para mim no meu WhatsApp que eu passo o zap dele e você pode fazer o pedido do livro. E aí o adventista aqui, entre outras coisas, disse que por inveja ao adventismo, eu sou burro, cheio de ódio, e como diz o Leandro Quadros, né? Um analfabeto funcional. E a minha casa vai cair. E ele me chama de maldito imbecil. Isso aí é um pouquinho da fúria de alguns adventistas. Então vamos lá. A primeira razão que o Luciano fez aqui, relacionou, e eu vou corroborar com ele, é que a igreja adventista atualmente nega a inerrância da Bíblia. Estou pondo aí na tela. Nega a inerrância da Bíblia. Por quê? Embora, como diz aqui o Luciano Sena, a própria Ellen White fala que a Bíblia é inerrante, mas como ela, cheia de falhas, cheia de absurdos proféticos, e eles tentam acudi-la, protegê-la, resguardá-la dos seus próprios erros, o que o adventismo resolveu fazer? Resolveu mergulhar na Bíblia e achar supostos erros na Bíblia para justificar os erros de Ellen White. Olha a que ponto o adventismo chega. Pegam coisas que são aparentes contradições. Tem um livro do Norman Geisler chamado Manual Popular de Dúvidas e Enigmas e Contradições da Bíblia, que ele mostra mais de 890 supostas contradições que todas são explicáveis. Mas o adventismo, ao invés de achar explicações para essas supostas contradições, contextualizar, ver onde está a questão, não, eles resolvem dizer que tem erro para justificar as barbaridades da sua profeta ou sua profetisa. Está aí um bom motivo para classificá-los como hereges. Segunda razão, a teologia adventista inclui em seu sistema doutrinário a crença em Ellen White. Nenhuma denominação cristã de tradição protestante inclui uma crença mística em seu fundador ou reformador. Curioso que para ser católico é preciso crer no Papa. Para ser testemunha de Jeová é preciso crer no escravo fiel e discreto. Para ser mórmon é preciso crer em Joseph Smith. Para ser do Tabernáculo da Fé é preciso crer em W.M. Branham. Para ser adventista, precisa crer no ministério profético de Ellen G. White. Ou seja, está aí mais uma característica sectária. Quando que, na verdade, se o adventismo fosse cristão, para ser adventista era só crer em Jesus. Mas não, você tem que crer em Ellen G. White. Terceira razão, a teologia adventista enfraquece a suficiência das Escrituras. Esse erro ocorre do anterior, no caso, por causa de Ellen G. White. Os escritos de Ellen White estão presentes na vida espiritual do adventista como constante fonte de orientação para a igreja remanescente. Então veja que a própria Ellen White diz que os escritos de profecia dela, que ela escreveu, devem ser compelidos no adventista do sétimo dia. Eles são obrigados, né, de maneira espiritualizada, a ler os seus escritos. Novamente, mais uma característica sectária do adventismo. Quarta razão, a teologia adventista afirma que apenas a denominação adventista seja ou é a igreja remanescente, ou seja, a igreja verdadeira. Se sua igreja guarda o sábado, não significa que está certa. Segundo a seita adventista, a igreja remanescente precisa de um sistema de crenças que inclua Ellen White, a reforma de saúde, que negue o tormento eterno, ensine a entrada de Jesus no Santíssimo Celestial em 1844 e etc. Logo, mais uma característica sectária. Nenhuma outra igreja cristã vai crer nesses absurdos. Quinta razão, porque a igreja adventista é uma seita, a teologia adventista associa a salvação escatológica à guarda do sábado. Na prática, todo adventista sente que está salvo por causa do sábado, visto que a seita ensina que este é o selo de Deus.
mas oficialmente dizem que no tempo da angústia final, na grande tribulação, essa será a marca da salvação, enquanto que o domingo será a marca da besta. Ellen Goldwhite chegou a dizer que a guarda, a observância sabática importa em salvação eterna. Então, mais um adjetivo que qualifica o adventismo de sectário. Sexta razão, a teologia adventista considera o domingo como a marca da besta. O cristianismo, desde os seus primórdios, antes de cair na apostasia romana, guardava o sábado cristão, isto é, o domingo, como celebração da ressurreição do Senhor, em lugar do sábado judaico. Na atualidade, o espírito adventista odeia esse dia e o vê como um dia diabólico, considera assim toda herança cristã como um erro demoníaco, apesar de crerem que existem inocentes entre os dominguistas. Então, eles pegam o domingo, satanizam o domingo, e olha que ninguém, nem mesmo a Igreja Católica, disse que a guarda do domingo importa em salvação eterna. Agora é verdade uma coisa, nós entendemos isso também. O domingo não substitui o sábado, porque o sábado não tem nada a ver com a igreja. O domingo tem a ver com a igreja porque é o dia que Jesus ressuscitou. E a igreja pegou esse dia para si como celebração. É só você ler em Atos, ler todas as epístolas, você vai ver que o domingo tem essa especialidade. Ou seja, nele nós celebramos a festa ágape do amor e da ressurreição. Agora, isso nada tem a ver com salvação. Não é um dogma, não é uma obrigação. É um privilégio, é apenas uma liberdade que temos se quisermos, tá? Não há esse terrorismo que acontece dentro do adventismo dentro de uma igreja evangélica para se guardar o domingo. Sétima razão, a teologia adventista mistura a expiação de Cristo com a punição de Satanás. Esse erro de interpretação terá influência quando, e até mesmo o mais coerente adventista, dificilmente irá pensar logicamente aqui, desejar a punição de Satanás para que os seus pecados sejam finalmente expiados. O adventista coerente sabe que a expiação só estará completa quando o diabo for punido. Olha que absurdo! Eles pegam lá Levítico 16, os dois bodes, e falam que um é Jesus e o outro é o diabo, e não ambos tendo aspectos da expiação de Cristo. E por colocar um como o diabo, entendem que no final das contas todo o pecado da humanidade deve ser jogado e julgado sobre o diabo para ele pagar a sua culpa. Logo, Satanás sofre pelos pecados da humanidade. E então, querendo ou não o adventismo, de certa maneira, Satanás se torna um corredentor. Olha o absurdo que um abismo chama outro. Jesus não volta em 1844. Inventa uma doutrina chamada juízo investigativo. Dessa juízo investigativo vem a teoria do santuário, aonde, nessa teoria, coloca-se os pecados da humanidade sobre o diabo. Fazendo dele o quê? Um corredentor salvífico. Absurdo. Oitava razão. A teologia adventista atribui a restauração da verdade aos pioneiros, mesmo esses sendo antitrinitários. Como uma igreja que sabe que a doutrina da Trindade é necessária para a existência do cristianismo, pode ver em heréticos antitrinitários o Espírito de Deus, chamam-os de pais da fé, aqueles que eram filhos das trevas. E aqui tem alguns artigos no site do CACP mostrando oficialmente que os primeiros adventistas eram antitrinitários. Por isso, diferente do que tenta argumentar aí o Leandro Quadros, o Rodrigo Silva e outros teólogos adventistas, que Miguel é apenas um título honorífico para Jesus, não é não. É que eles não criam mesmo que Jesus era Deus como o Pai é Deus. Eles eram arianos como são as testemunhas de Jeová. Depois é que eles mudaram. Está entendendo? Então daí vem todo o imbróglio, toda a heresia desses adventistas. Nona razão, a teologia adventista diz que a principal verdade deles e de Ellen White é a doutrina de 1844. Segundo os adventistas, Jesus ficou no céu esperando desde sua ascensão até 22 de outubro de 1844 para entrar no Santíssimo Celestial e dar continuidade ao que iniciou na cruz. Isto está em confronto direto com as afirmações da carta inspirada de Hebreus e também em João 19:30, tetelestai, ali no grego, está consumado.
Então, o adventismo categoricamente, isso é uma blasfêmia sem tamanho, ensina que a salvação não foi consumada na cruz, mas está sendo consumado agora dentro do Santíssimo por Jesus Cristo no tal do juízo investigativo. Absurdo. Então, gente, não é porque eu sou um ignorante, porque eu sou um obtusado, porque eu sou um homem cheio de ódio, por isso eu taxei o adventismo de herético e que o adventismo não presta, etc e tal. Não é nada disso. A minha, e não só a minha, eu estou aqui usando o estudo do Luciano Sena, eu poderia fazer a minha própria relação, como tem um vídeo meu aqui que eu fiz, uma relação dessas, mas o fato é que eu quero mostrar para você que isso é uma questão técnica, não tem pessoalidade. Claro que depois teve as minhas brigas com o Leandro Quadros, né? Chegou alguma pessoalidade, com o Azenilto Brito, que chegou a processo civil, com o Sérgio Monteiro, né? Sobre aquela questão dos fariseus, etc e tal. Então houve ali alguma pessoalidade, mas quando eu classifico, e não só eu, mas toda a apologética séria, classifico o adventismo como sectário, a gente não faz isso por pessoalidade, mas sim por questões doutrinárias. Por isso que eu estou pegando aqui a lista do Luciano Sena, que está perfeita, e poderia pegar N listas, porque são fatos, e contra fatos não resta argumentos, tá bom? Então a pessoa aqui que me chamou de maldito, de imbecil, de doente mental, de analfabeto funcional, de invejoso, de estúpido e etc., eu quero dizer que para mim você, sabe, é uma pessoa que carece da misericórdia de Deus, porque você está indo para o inferno crendo nesses engodos. Eu espero que, se você estiver me assistindo, que Jesus acorde você, que você seja desperto desse sono luciférico e que você possa vir para a graça de Jesus e só crer em Jesus. Porque o meu pecado deve ser esse, de querer que, por exemplo, os adventistas só creiam em Jesus. Pecado grave esse meu, né? Então é isso, gente. Estamos aqui à disposição. Se tiver alguma dúvida a mais aí, entre em contato, porque nós estamos aqui fazendo pela verdade, que as seitas fazem pela mentira. Um abraço a todos, lembrando que eu estou orando pelos adventistas. Milhares estão se convertendo e saindo dessa seita. E o nosso trabalho vai continuar, porque é por amor a você que nós fazemos esse trabalho. Um abraço, Deus te abençoe.